Seja bem-vindo ao Dono do Posto, mais uma semana com notícias quentes. Hoje, dia 21 de maio. Eu, Daniel Costa, pelo Posto 214 Sul, e Paulo Tavares. Paulo Tavares, né? Do Cinti Combustíveis. Presidente do Cinti Combustíveis da Rede GT, Comércio de Combustíveis do Distrito Federal, aí, limitada. E aí, Paulo, hoje tem uma pauta com 7 itens, 7 tópicos. Hoje a gente vai fazer diferente, Paulo. A gente vai falar todos os tópicos aqui no início e depois a gente vai entrar um a um. E se você tiver interesse em um desses tópicos, fique com a gente até o final, que nós vamos aprofundar todos esses assuntos agora em maio, com atualizações quentíssimas, hein, Paulo? Boa ideia, Daniel, boa ideia. A gente não vinha fazendo isso, a gente ia nos tópicos já falando. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre como é que está o comércio do etanol em todo o território nacional, né? Vamos dizer. Etanol no Brasil, hein? Ele está oscilando muito, né? Teve uma oscilação muito forte no ano passado. Depois a gente fala, Paulo. Depois a gente fala. Segundo Vamos falar um pouco sobre a Magda, né? Parece que ela já deu aí uma linha... Presidente da Petrobras. A nova presidente da Petrobras, uma linha do qual o caminho que ela está pretendendo encaminhar a Petrobras. Perfeito. Eu queria trazer uma matéria importante aqui, até porque você, revendedor que está nos assistindo aí no nosso canal do Instagram, Paulo Tavares DF, ao vivo, nós vamos falar um pouco aí sobre a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Nós vamos ter uma reunião sexta-feira com o novo superintendente de fiscalização, a gente vai trazer aqui na pauta. Importante, hein? Vamos falar um pouco aí, Daniel. Tem um ano aniversário aí que a Petrobras faz de aniversário sobre o seu novo modelo de PPI. Opa! A sua política de preço internacional, que a Petrobras hoje completa um ano. Então, como é que foi esse caminho? Que ponto chegou? O que você acha? O que você pensa? O que nós pensamos, certo? Vamos falar um pouco aí sobre uma pauta muito importante, Daniel. O governador de São Paulo, Tarcísio, anunciou e afirmou que São Paulo tem 1.100 postos, 1.100 postos. Eu vi essa matéria. 4 vezes o que o Distrito Federal tem de posto do PCC. Opa, a gente já sabia dessa notícia. Só que mas agora... é a primeira vez formal, né? Que o governador dá essa notícia. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu queria trazer uma matéria que Essa é importantíssima, hein, Paulo? Preço predatório. Preço predatório, né? E os revendedores que vivenciam isso, então vamos trazer um pouco sobre isso. Vamos trazer o que diz a legislação, o que a gente pensa sobre isso. E, por fim, nós vamos voltar a uma pauta muito interessante, que o Daniel tem novidades Daniel aí. trouxe umas novidades aí do carro elétrico. Carro elétrico, o que o mercado está trazendo. Aí, lembrando que carro elétrico tem também o híbrido, né, Daniel? Sim. Que também é considerado carro elétrico. Com certeza. Beleza? E eu dei uma pesquisada e tem notícias novas aí que vai interferir no futuro do mercado automotivo e dos postos de combustíveis também, viu, Paulo? Tem notícia da China aí, Daniel? Tem também. Beleza. Então vamos lá. O nosso primeiro ponto é o preço do etanol. O etanol, ele tem variado muito. Isso vai depender muito do mercado, viu, pessoal? Por quê? Porque o etanol vem do usineiro. Ele não vem da distribuidora, né? Uhum. E nós temos usinas aí em grandes regiões produtoras, como a região do Nordeste, que é um grande produtor de etanol, a região no Sudeste, principalmente concentrado em São Paulo, é outro grande produtor de etanol, e aqui na região do Centro-Oeste, né, principalmente nas regiões do Mato Grosso e Goiás, são grandes produtores de etanol, né? Para quem não sabe, a região Sudeste está mais concentrada em São Paulo e um pouco no Paraná. A gente viu aí os acontecimentos aí na região sul, perceberam que a região sul está focado mais no agronegócio sem o etanol, né? Que é um combustível. Então, a gente queria falar o seguinte, cara. Em 7 regiões do Brasil, em 7 estados, o etanol caiu um pouco. Está sendo vantajoso abastecer com etanol e somando-se também o Distrito Federal, né, Paulo? Somando o Distrito Federal. Mas, na maioria dos estados, ele vem em processo de elevação de preço. Por que eu trago essa pauta? Eu gosto de frisar isso, porque o petróleo, ele segue o mercado internacional. E o mercado internacional, qualquer um sabe, não é novidade, que é controlado pelo cartel da OPEP. A OPEP, que é detentora, né, da produção, né, de aproximadamente 70% do petróleo do mundo. Do mundo, alto. Não sei se vocês sabem,
o maior consumidor de petróleo no mundo é os Estados Unidos, né? Para se ter uma ideia, o Brasil consome 3 milhões de barris por dia de petróleo, e tanto para combustível como os derivados. 3 milhões de barris de petróleo por dia é consumido no Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos, não sei se você sabe, Daniel, são 22 milhões de barris por dia. É mais de 10 vezes o que o Brasil consome. Dá vários Brasis aí, hein? E os Estados Unidos, por sua vez, é o maior produtor de petróleo, em torno de 14 milhões de barris por dia. Produção, nós estamos falando de jazidas, né? E aí a OPEP, que produz em torno de 60%, 70% do petróleo mundial, é que faz a política para que o petróleo tenha um preço dentro daquilo que ela tem de perspectiva. O petróleo vem caindo um pouquinho, né? Ele chegou a bater a casa de $90, né? Mas ele caiu um pouco porque o mercado dos Estados Unidos. Mas, no caso do etanol, o etanol é uma questão de produção interna. Então, o preço do etanol, para se ter uma ideia, pessoal, ali no meio da pandemia, ele chegou a bater a casa dos R$ 4,60. R$ 4,60. E hoje ele está pouco mais de R$ 2,00. O etanol comum na usina e o anidro. Porém, ele vinha sofrendo algumas elevações, mas nesses 7 estados voltaram a cair. No caso do Distrito Federal e Goiás, o etanol é importado do estado de Goiás. Mas isso pode provocar, Daniel, não só uma diferença de preço do etanol entre algumas regiões comparadas, como também na gasolina. E aí, essa pauta é importante porque, às vezes, o preço da gasolina na bomba sobe porque você, consumidor, às vezes não sabe, o etanol compõe em 1/3 do preço da gasolina. Eu falo muito para alguns, quando eu toco nesse assunto, é muito fácil comparar. A gasolina é como se fosse uma receita de bolo. O bolo vai muito mais farinha, mas às vezes o ovo e o açúcar aumentam de preço, então o bolo pode ficar mais caro. Você tem ciência dessa mudança de preço aí, Daniel, que está acontecendo no mercado? Sim, isso é uma verdade. Primeiro, por causa da entre-safra, que a gente discutiu bastante, né, Paulo? Eles prolongaram a entre-safra, né? Exatamente. Então, é normal ter essa variação de preço entre abril e maio todos os anos. Todos os anos. Né? Agora, o que a gente veio falando é que no início desse ano ele estava muito mais barato que os outros anos em termos percentuais. Perfeitamente. Então, o etanol ele foi muito mais consumido no Brasil, né? Principalmente aqui no Distrito Federal, do que outros anos. Mas não foi só isso não, viu, Daniel? Um outro fator que elevou muito o consumo é porque em 2022, que o preço estava alto, ou a safra foi boa, e com o consumo elevado da gasolina, com a retirada dos impostos da gasolina, então o estoque de etanol ficou muito elevado. E aí, muito estoque, preço mais baixo. Produção regular, preço mais baixo. Preço mais baixo. Oferta, lei da oferta e procura. E da procura. Exatamente. Exatamente isso, Paulo. Então, o preço do etanol, pelo que a gente está conversando, ele tende a sempre, ele acompanha o preço do petróleo, mas pelo que você está me dizendo, é só em alguns estados agora que ele vai ficar competitivo, que são nesses 7 estados e mais o Distrito Federal. Na verdade, eu trouxe essa pauta pelo seguinte, que diferentemente do mercado de petróleo, que tem um cartel, né? Eu queria que o CAD fosse visitar o cartel da OPEP. Vamos ver se ele vai ser bem recebido lá. Então, e tentar resolver isso. No caso do etanol, é uma questão de mercado. Sim. Com essa demora na colheita da safra, ou seja, esticar entre safra, o preço subiu um pouquinho. E aí é um movimento dos usineiros para ganhar um pouco mais. Mas o recado é o seguinte, assim que começar a colheita, que deve se iniciar agora no mês de junho a julho, aí o preço vai voltar a cair. Isso é um sinal bom para a economia, sinal bom para os combustíveis e um sinal porque bom para a inflação. Porque a gasolina também baixa, como você falou, é uma receita de bolo. É isso aí. Uma nomenclatura que eu gosto de usar, Paulo, é de etanol comum, quando a gente está comprando etanol, e quando eu falo da gasolina, eu gosto de falar de álcool anidro ainda. É isso aí. Né? Isso aí. Então, é uma mistura do 100% álcool junto da gasolina, e quando a gente fala do etanol, é aquela mistura da água, né? Exatamente. O anidro, ele é praticamente, para quem não sabe, o etanol anidro que é misturado na gasolina,
é quase 100% álcool. Não sei se todo mundo sabe, quem já estudou química lá no 2º grau, a água não se mistura com a gasolina. Então, se você botar o etanol hidratado, aquela água vai ficar bolhando lá. Mas, para haver uma mistura completa, precisa ser o etanol puro. E já no caso do etanol hidratado, que vai no seu carro puro, aquele puro etanol, não é à toa que quando você anda no carro, sai um pouco de água no escapamento do etanol. Que é Já isso. viu aqueles carros dando uma cuspidinha, Uma cuspidinha, aquela Às aguinha. vezes é álcool, mas às vezes é gasolina também, viu, Paulo? Sim. Já vi aquelas idosas ali que normalmente passa a marcha errada, o carro dá uma cuspida, às vezes é gasolina também. Aí viu? é o velho carburador que não existe mais, né? Mas é isso. Vamos lá, mudando de pauta agora. Pra segunda pauta. A Petrobras, né, que tem a nova presidente, que é a Magda, ela já deu alguns sinais de que o nome dela está sendo aprovado no Conselho, que a Petrobras vai investir pesadamente na produção de gás e fertilizantes. Na verdade, a Petrobras quer voltar à produção, né, de derivados de petróleo. Outro dado importante, Daniel, que eu quero somar a isso aqui, é que a Petrobras já encaminhou ao CAD para a revisão do seu protocolo de intenções. Porque ao CAD, no governo anterior, a Petrobras fez um protocolo de intenções de vender e se desfazer de 8 refinarias. Opa! E aí, Olha só. a Petrobras já encaminhou que ela não quer fazer mais isso, não quer mais vender as suas refinarias, inclusive está em processo de negociação para recuperar alguma delas. Recompra, né? É a da Bahia que a gente tá No caso da falando? Bahia que a gente está falando. Então, essa é uma mudança de política que a Magda, que acaba de assumir, já está trazendo na linha de frente da Petrobras. Ou seja, investir, né, em refinarias de produtos químicos derivados de petróleo, inclusive fertilizantes, né, que o Brasil vai se lembrar na guerra aí da Rússia e da Ucrânia, o Brasil importava muito fertilizantes da Rússia. Então, e aí, quando iniciou a guerra, teve até um conflito se o Brasil ia continuar importando ou não. Perfeitamente. E aí a ideia aqui, né, devido a uma política da ONU, né, de criar algumas condições de exportação, de importação de produtos da Rússia, vai investir nisso. E eu acho, viu, Daniel, que muito logo a Magda vai trazer aí que a Petrobras vai voltar a investir no mercado naval. Olha aí, que interessante. Agora eu estou curioso com uma questão aí, Paulo. Você falou que a Petrobras está com interesse no gás e em fertilizantes, né? Será que a Petrobras está com interesse também na Liquigás novamente? Bom, isso aí eu acho que já é um sinal, né, Daniel? Quando fala que ela quer partir para isso e deixar de vender as suas refinarias, né? Vamos para a distribuição de gás. E vamos recomprar a Liquigás. E quem sabe a Petrobras possa querer, Daniel, recomprar a distribuidora antiga BR, hoje Fibra, né? A Fibra. O zum no mercado a Liquigás continua. Mudou o nome também, Paulo? Não sei se ela mudou o nome, né? Ela sumiu do mercado. Ela está desaparecida, né? Mas era Liquigás, eu lembro isso aí. bem. Era a única fornecedora de gás nos postos BR. Isso acabou, né? Perfeitamente. E sumiu. Isso sumiu. Tá Vamos para a terceira pauta, Paulo. A Terceira ANP. pauta eu queria trazer um pouco, já falando ainda de Petrobras. A Petrobras estima, gente, e olha que a Petrobras, apesar de fazer um ano, olha só como é importante essa notícia, um ano que a Petrobras mudou a sua política de PPI. Ela vai manter uma política de acompanhar o mercado dentro da sua garantia de liquidez e rentabilidade. Então, ou seja, não precisa ser 100%. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. O preço do barril do petróleo hoje, já com recolhimento de royalties, pagamento de impostos, o barril do petróleo na Petrobras, com tudo isso, hoje chega em torno de $25. Mas ela comercializa a $80. Olha o ganho que tem. É quase 4 vezes mais. A Petrobras estima a distribuição de royalties sendo de 90 bilhões, Daniel. 90 bilhões. Nós estamos falando aí que há uma estimativa para recuperar o Estado do Rio Grande do Sul em torno de 50 bilhões, ou seja, a metade dos royalties que a Petrobras vai recolher. Lembrando que em torno de 45% desses royalties vai para o Tesouro Nacional, Daniel. Então, são 90 bilhões. Ou seja, isso prova uma tese que eu tinha no meu pensamento,
que aquele modelo PPI de 100% atrelado ao mercado internacional é desnecessário. Não só desnecessário, como ruim para a nossa economia, principalmente para a inflação, Daniel. O combustível ele poderia estar muito mais barato se a gente não tivesse essa equiparação de preço internacional. Exatamente. Né? Nós, revendedores, sempre fomos muito contra isso, né? A gente sempre olhou com muito carinho, porque quem acaba pagando essa conta é o consumidor final. Né? Sempre cai no colo dele e o combustível, desde a pandemia, subiu muito, né, Paulo? A gente estava acostumado a pagar gasolina R$3, R$4, pandemia veio 6, 7, R$8. Você deve lembrar bem disso. Deu um recuo na época de 5, 6 e agora a gente fica ainda nesse meio, né? Ainda chegou a 4 e tal, mas estamos aí nesse meio de 5, 6. Mas quem está sorrindo de ponta a ponta é a Petrobras e as distribuidoras, hein, amigo? Então, governo federal também. É importante frisar que a pandemia não é a pandemia que provocou isso. A pandemia criou um efeito no mercado de elevação de preço. Como a Petrobras tinha uma política de 100% atrelada ao mercado internacional, o que hoje se comprova era desnecessário, né? Veja que à época da pandemia a Petrobras bateu todos os recordes. Naquela época, a Petrobras teve um lucro líquido de 18%, enquanto que a média mundial do lucro das petroleiras foi em torno de 12%. Então a Petrobras estava com lucro muito acima da média mundial. Então, teve um estudo que nós apresentamos à época na Câmara Federal, né, com o professor do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, do Instituto. Nós levamos, todos sabem que eu sou professor também, nós levamos um estudo que nós fizemos, que se a Petrobras, né, tivesse repassado, vai se lembrar que à época a inflação bateu a casa dos 10,5% em um ano. Nossa. Se a Petrobras tivesse repassado, né, em torno de 40% a 30% menos desse preço de PPI, os dividendos que foram recolhidos à época, que bateram a casa dos 123 bilhões, seria em torno de 60 bilhões. Porém, menos dividendo, mas a empresa ainda daria lucro, ela ainda estaria com lucro líquido beirando os 14%, ainda acima da média, porém, ela geraria em torno de 2 pontos percentuais a menos de inflação, o que faria com que o país pagasse 600 bilhões de reais a menos de juros. Quem sofre é o pobre. Ou seja, olha o impacto que a Petrobras teve. Um país continental, onde praticamente o transporte é todo rodoviário. Então, como está fazendo um ano de PPI, essa é a pauta, eu acho que a Petrobras fez o correto não ser mais 100% atrelado ao mercado internacional, meu amigo Daniel. Sim, veio melhorando, né, nesse um ano. Porque antes estava 100%, né, Paulo? Hoje ela faz uma conta, né? Ela verifica o preço do mercado internacional. O preço até ficou mais estável, né? A gente tem percebido que não tem variado. E a rentabilidade, né? Então veja que Mas ainda dá para melhorar, né, Paulo? Na minha opinião, sim. Ainda dá para melhorar ainda mais. Largar esse PPI o que precisa é convencer o mercado. E olhar o resultado da Petrobras. A gente sabe que a Petrobras é um problema, né? Que as pessoas, qualquer mexidinha ali, gera um ofurô no mercado. Tá certo, Daniel? É isso? É isso aí. Bora para a quinta pauta? Não, eu queria passar aqui para a NP, que eu pulei, que era a terceira pauta. Era a terceira pauta, eu pulei a questão da Agência Nacional de Petróleo. Vamos voltar então. Agência Nacional do Petróleo. Por que eu quero trazer essa matéria? Nós vamos ter uma reunião, é uma reunião que a Federação, Nossa Fé Combustíveis, há tempos vem solicitando junto a diretoria da ANP. Então, o superintendente de fiscalização vai estar no Rio de Janeiro, que é a sede da ANP, e aceitou o diálogo junto conosco, né? Você comentou, Paulo. Então, tu falou. A gente quer... Por que eu estou falando isso aqui? A gente precisa discutir esse modelo de fiscalização da Agência Nacional de Petróleo. É esse debate que eu quero fazer. E está aberto, tá? Vocês que possam estar nos assistindo aí pelo Instagram, se quiser mandar sugestões a todo o Brasil aí de modelos ou o que precisa ser mudado na fiscalização. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos lá, vamos para os exemplos. Tem um revendedor nosso aqui do Distrito Federal. Você vai se lembrar uma época aí que a ANP andou fechando vários postos que estavam sem licença de operação. Sei. Porque o IBRAM, à época,
não estavam liberando LO. Por falta de condicionantes, etc. Falta de condicionante, a falta de série de problemas, mas principalmente por falta de funcionário para fazer os processos andarem. E aí você tinha que conseguir por liminar, não estava conseguindo, e foram vários postos de combustíveis fechados. Uma dezena, acima de 10. E na época, a gente procurou a Agência Nacional de Petróleo, o IBRAM demorou um pouco, se virou matéria, mas isso acontece no Brasil inteiro. E aí conseguimos que começa a liberar os postos. Então, eu vou dizer um caso aqui. Tem uma resolução da Agência Nacional de Petróleo que se o posto for reincidente em qualquer tipo de multa, que eu considero errado a Agência Nacional de Petróleo fazer isso, eu acho que a reincidência tem que ser tipo no mesmo erro. Porque você pode ter vários erros. Você pode ter problema de bico, problema de SAMP, problema de licença, problema disso, problema de bombeiro. Se não tiver com bombeiro em dia, você pode tomar uma multa da Agência Nacional de Petróleo. Então, se ele tiver 3 multas, ou reincidente em 3 multas, ele pode ser fechado por 10 dias. E aí teve um posto aqui no Distrito Federal, foi fechado por 10 dias. Estava fechado até ontem. E aí, nós fomos verificar, ele tinha uma multa dessa da licença de operação. Veja que não é um problema dele, né? Mas a Agência Nacional de Petróleo, o posto estava todo regular, só não tinha LO por um problema do Distrito Federal. O pior, ele tomou uma segunda multa pelo mesmo problema. E ele entrou com uma ação judicial, ganhou a ação judicial, porque o juiz considerou isso correto, e essa ação está vigente até então, o que se fez desvaler essa segunda multa e essa segunda intervenção, notificação da ANP. O que significa que ele só tinha uma multa e não 2. E aí veio uma terceira, que ele realmente estava errado, por uma questão do aferidor, que estava sem o lacre do Imetro, chegou a terceira, apesar da ação que ele tinha. O que acontece? O servidor público que está lá na ANP, que é uma agência, indicado, que ele é concursado, estava com processo e não tinha decisão judicial. E aí ele ficou fechado. Ou seja, ele ficou 7 dias fechado. Olha o prejuízo que ele teve. Outra coisa, Daniel. Às vezes você toma uma multa por um bico estar desfavorável, que o limite é de 100 ml. Já foi 60. Hoje voltou para os 100 ml. Que ajudou muito a revenda, hein? E aí a multa é de R$5.000. É muito alta essa multa. É outro fator que a gente vai discutir. Porque você só vai saber se o revendedor está irregular mesmo no LMC. Na leitura de medição dele, de combustíveis, é possível verificar em um mês se ele está vendendo e se ele está lesando o consumidor. A gente sabe que posto antigo, o bico, né, pode desregular da noite para o dia. Você sabe disso, Daniel. E às vezes está no momento que a ANP chegou. Então, esse debate precisa ser feito. Então, eu estou trazendo essa pauta para comunicar, vocês estão ao vivo, e a toda a revenda, né, que nós vamos ter essa reunião. Então, você, revendedor, que tiver alguma pauta para nos trazer, que referente à fiscalização da ANP, perfeito, traz aqui para o Sindcombustíveis para a gente debater sobre isso. Você que já foi presidente... Você vai levar lá para o Rio, né? Isso, você que foi ex-presidente já deve ter tido essa pauta muitas vezes. Já, tem muitas, com certeza. Na minha época, Paulo, o nosso caso era bem complicado com recursos hídricos. Não sei se tu lembra também. Lembro disso. Teve falta de água aí no Brasil, né? Porque não estava chovendo. Brasília teve falta de água. Fechar todos os lava-jatos de todos os postos do DF. Lembro disso. A gente focava muito nessa questão dos recursos hídricos, mas sempre tinha, né, problema de fiscalização, né, esse abuso, né, às vezes de fiscalização, multas excessivas, perfeito, falta de entendimento, né? E além disso, às vezes o fiscal, ele, com o revendedor, ele trata de uma forma, dá chance de consertar ali na outra, para outro não, já sai dando multa e tudo mais. Então, tem que ter um padrão. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. Mas precisa ter um padrão. Se tiver um padrão, fica fácil. É isso aí. Passando para o próximo pauta, meus amigos. Quinta pauta. O governador Tarcísio trouxe a público uma coisa que nós já sabíamos há muito tempo. Tá certo? O que é esse fato? É que o PCC, hoje, tem em na sua organização, não vou dizer que tipo de organização que é,
mas tem 1.100 postos de combustível. Só em São Paulo, hein, Paulo? Nós estamos falando só de São Paulo, só de São Paulo. Sempre existiu isso, Paulo, sempre existiu. Tem décadas e décadas, né? Agora que ele veio a público falando que realmente existem 1.100 postos que são administrados pelo PCC para lavagem de dinheiro de múltiplas todos postos origens, de combustíveis, né? Sem bandeira, né? Porque as bandeiras não aceitam esse modelo. E eu trago isso porque há pouco tempo, já citei isso aqui, volto a frisar, o estado do Amapá estava com uma política fiscal de importação de nafta a um preço muito baixo no que diz aos impostos, porém era só no papel, porque a nafta ela vinha direto para o estado de São Paulo para produzir gasolina, que é a famosa gasolina feita em laboratório, tá certo? E essa gasolina, infelizmente, né, a chamada gasolina formulada, é permitido pela Agência Nacional de Petróleo. Não é uma gasolina de excelente qualidade. Ela rende muito menos. Muito menos, mas ela é permitida para essa história de baratear preço. E aí... O consumidor adora, né, adora. Paulo? Porque ele vê aquela promoção, pode pagar, parcela, aceita, o preço está 30, 20 centavos mais barato. E para nós isso é um... Aí ele só vai descobrir depois de 1, 2 semanas, quando ele viu que o carro dele rodava 500 quilômetros, e aí, passou com a gasolina 400. Formulada, ele vai rodar 350, 400. É isso mesmo. Só que já foi, já queimou, já mudou o combustível, e já aí, mudou o que estava acontecendo, né? Com esse modelo fiscal de importação e produção desse tipo de gasolina, você estava com uma diferença de até 80 centavos. Ou seja, veja, nós estamos falando aí de 80 centavos, pode somar a margem de um posto e de uma distribuidora. Então, ele poderia estar com preço de bomba até menor que uma distribuidora. E eu trago essa pauta, meu amigo, porque eu quero trazer aqui um problema que já existe também na federação com relação a isso. Tá? Que o problema está numa outra grande grupo revendedor, que também é distribuidor, e é proibido por lei a verticalização, e eu não tenho problema de trazer isso aqui. Vamos explicar melhor isso, Paulo. Vamos lá. Quando a gente fala verticalização, a gente tem que deixar claro que uma distribuidora, ela não pode operar posto de gasolina. Exatamente. Ela não pode ser não pode cuidar de 2 itens na cadeia, né? Ele não pode fornecer para ele mesmo e ele revender diretamente para o consumidor. Perfeitamente. Assim como as distribuidoras de bebidas. Você nunca vai ter um bar da Brahma. A Ambev não pode revender direto para o consumidor. Ela não pode, a Ambev, criar um bar e ela entregar o produto e o bar ser da Ambev. Ela pode usar a marca dela dentro de um bar. Exatamente. Mas ela não pode operar. Mas é um produto comercial, né? Que a gente sabe que ela pode ser uma parceira de um bar. Isso. Então, no caso da distribuidora, nós temos aí que já tiveram várias investigações da Polícia Federal, né, de secretarias de fazenda, que é a chamada Rodóio. Não tenho problema de trazer esse fato. Essa Rodóio ela era muito grande na região sul, mas parte da Rodóio foi vendida com o direito de usar a marca e ela está se espalhando pelo Brasil. Já está beirando os 800 postos. E ela, infelizmente, se utiliza do mesmo modelo que esses outros, né, com produtos e marcas que hoje muito difíceis, muito complicados, né? Ela mesma operando, Paulo? Então, ela tem hoje, através de CNPJs, porque ela usa uma holding, né? Então, o dono da holding está aqui, aí você ramifica, né, os CNPJs, ele não está sócio aqui nem ali. Então, ela tem a distribuidora Rodóio, tem a transportadora Rodóio, que também foi envolvida numa investigação da Polícia Federal em São Paulo e no Paraná, e tem hoje a revenda, que ela está aqui. Hoje, na entrada de Brasília, tem 2 postos aí da Rodóio. Você vai lá, você vai ver o preço da gasolina lá, está o preço menor do que eu compro numa distribuidora. Nossa, não dá para concorrer. É muito complicado, a gente vem denunciando. Então, para ficar alerta aí para todos, né? Veja só que o governador trouxe a público que tem 1.100 postos. Isso hoje. A gente está falando em São Paulo, né, Paulo? Mas, na verdade, o PCC está espalhado em outros estados do país. Vários estados. Em vários Aqui estados. É só São Paulo. Essa Rodóio, outro dia, comprou 50 postos no Piauí.
Ninguém compra 50 postos. Segundo informações, ela está assumindo a rede Corujão, aqui, que faliu aqui no estado de Goiás, na região de Anápolis, essa região, em torno de 80 postos. Nossa, Então, olha o movimento. Uma grande influência olha o movimento que está acontecendo, não é não, Daniel? Mas é isso. Para ficar o alerta aí para todo mundo. Perfeito, hein? Notícia importante aí. E você que está em outros estados, você revendedor, fique atento. Não só ao embandeiramento Rodóio, mas a essa movimentação de venda de concorrentes, principalmente de redes grandes, hein, Paulo? Redes grandes, né? A gente fica muito preocupado e ela pode comprar algumas redes aí. E por que pode acontecer isso? Aí eu vou entrar no outra pauta, meu amigo, que é preço predatório. Eu sei que o CAD não gosta muito que a gente fala de preço, mas a gente vai falar, viu, Daniel? Isso acontece em vários mercados, né? Brasília, que já foi um dos melhores mercados do Brasil, apesar das pessoas às vezes terem dificuldades de entender isso, mas depois da intervenção do CAD numa da grande revendedora aqui, o mercado de Brasília ficou muito instável. Não é à toa que hoje, posto de combustível de Brasília, fundo de comércio ou não, o preço está lá embaixo. Está fácil comprar posto hoje. Você compra posto de gasolina do Distrito Federal baratinho. E, ao mesmo tempo, quase ninguém quer comprar posto em Brasília, porque o mercado está predatório. O que é um preço predatório, Daniel? É quando eu costumo dizer o seguinte, eu considero um dumping. Não é só o cara, às vezes, ter uma nota fiscal de compra e um preço um pouquinho acima da nota fiscal de compra. Eu quero saber se o que ele vende, o volume que ele vende, vai conseguir pagar os custos. Pagar o custo de um posto. Que não paga. Pagar o aluguel, energia, água, funcionários, perfeitamente. INSS. Perfeitamente. E nós estamos falando de um mercado, Daniel, de centavos. Né? Às vezes a população não entende. Você pega uma gasolina hoje, que custa aqui hoje, no Distrito Federal, que eu vi preço de 5,29, olha só, Daniel, 5,29, margem de 10 centavos. Se você aplicar uma taxa de cartão de crédito e de cartão de débito, é 2%. 2% de R$5 é 10 centavos. Como é que ele está com a margem de 10 centavos que só o cartão já come os 10 centavos? Né? E ele precisa... E ainda tem a despesa toda para pagar, investimento, trabalho, risco, né, do negócio. Perfeitamente. Vai. Eu fiz um estudo, que eu já encaminhei, inclusive, ao Ministério Público. Outro dia publiquei na imprensa, quando um parlamentar aqui de Brasília começou a falar de nós, né, que ele sempre faz isso, ele usa isso como palanque. E eu mostrei claramente que hoje o custo de um posto que vende 100 mil litros, que é um posto pequeno, 100 mil litros hoje, para que ele fique rodando sem lucro, ele precisa ter um lucro, uma margem bruta de 50 centavos. Para cumprir, para começar do cartão de crédito é 10 centavos, custo do funcionário, que é o frentista, pagando IPTU, né, pagando às vezes aluguel, ou seja, um aluguel ou não, né, porque ele pode não ter, mas a maioria paga um aluguel, principalmente em Brasília, que 1/3 dos imóveis dos postos pertencem às distribuidoras, então você paga aluguel, pagar custo de IBRAM, IBAMA, ANP, né, todas as taxas, né, porque a ANP criou uma taxa nova, que a gente já falou aqui, que é a taxa de a gente se autofiscalizar, que é a responsabilidade dela. Então, são 50 centavos. Como é que você vai trabalhar hoje com a margem de 10 centavos? Né? A maioria da revenda hoje, os grandes postos, aqueles que têm volume muito altos, tem colocado que a margem mínima para empatar é 30 centavos. Quem tem muito volume. Porque, caso você tem muito volume, você consegue ter uma margem menor de venda. As pessoas às vezes falam, o preço tem que ser igual. Não pode ser igual, mas você só tem uma refinaria para comprar o produto. Então, quando você tem um único fornecedor, por que o preço não é igual? É muito natural ser igual. Mas criou essa discussão. Bom, a quem serve esse preço predatório? É isso que eu quero saber. Porque em todo o território nacional, o preço dos combustíveis avançou um pouco, muito pouco. Obviamente, claro, por causa da questão do etanol. Em alguns casos, porque metade dos postos do Brasil são bandeira branca. Porque o custo da importação estava mais alto. Né? Hoje não, está igual, mas já esteve mais alto. Então, a quem serve, às vezes, esse preço predatório?
Porque muitas vezes quebra o mercado. Sim. E aí os grandes ficam cada vez maiores. Exatamente. E é o que vem acontecendo no mercado do DF, né, Paulo? É nítido ver isso nos últimos 10 anos. Né? Principalmente nos últimos 5 anos. O sumiço dos individuais, agora o sumiço de quem tem 2, 3, 4, 5 postos e o inflamento... Quem tem um nem se fala. Nem se fala, que é sobrevivente. Quem tem um é sobrevivente. E olhe lá. Ou ele cresceu ou ele encolheu em 10 anos. É. Se ficou só com um, é sobrevivente. A gente tem que entender qual foi a estratégia que ele criou. Agora, o ponto é, Paulo, há 10 anos atrás, muitos cresceram, muitos sumiram do mercado, só que o jogo mudou. O jogo no mercado mudou. Tanto de margens, quanto no estilo de venda e em estratégias de chamar a atenção do próprio consumidor, né? Não é à toa que hoje em dia a gente tem muito problema de publicidade, como campanhas aí de distribuidoras, né? Falando que tem cashback ou tem descontos, né? Isso não existia antigamente. Então a comunicação mudou, ficou muito mais agressivo. Aonde a gente passa, pelo menos aqui no Distrito Federal e em grandes capitais, é números cada vez maiores para chamar a atenção do motorista. E a gente sabe, né? Quem está realmente ali no posto comprando e revendendo sabe que às vezes a conta não fecha, mas tem alguém ganhando com isso. Pois é, e por que eu trago esse aqui também é porque quando às vezes há um reajuste de preço, aparece um monte de defensor dos frascos e comprimidos, eu costumo dizer, né? Então, eu queria saber agora, né? Cadê o Chico Vigilante para vir aqui bravejar, né? Está até citando o nome aqui em Brasília, ele é muito famoso. Por que o preço está tão baixo, né? Porque ele gosta de bravejar. Eu queria que ele abrisse, era uma CPI, né? Outro dia, na entrevista com a CBN, eu falei que eu não tinha preocupação com CPI nenhuma. Que a CPI seria até bom mesmo, né? Para verificar esse tipo de preço predatório. Por que não chamar, às vezes, um revendedor para que ele comprove que esse preço ele sobrevive? Ou se ele não está usando esse preço para quebrar o mercado. Esse é o debate que eu quero fazer. Esse é o debate que eu quero construir. Porque não está fácil. Essa estratégia, Paulo, a gente sempre viu no mercado de combustíveis, né? Grandes redes, muitas vezes, tornaram grandes redes porque elas faziam caixa, quebravam o mercado e se tornava oportunidade de mercado comprar aqueles que estavam quebrados. A preço de banana. Exatamente. Então, esse preço de banana que você está citando, Paulo, ele está acontecendo desde 2018. Só que parece que a banana era 2018. Aí veio a pandemia, agora é preço de banana. Só que a gente está em 2024 e agora é preço de banana. Mas será que esse preço de banana vai até quando? Porque então, o que está acontecendo é isso. A gente já ouviu situações de quase entrega do posto de graça para outros revendedores. Eu já mais vi preço de banana, já é devolução. Eu já vi, aqui em Brasília teve um caso da revenda devolver para a distribuidora. Devolve sem nenhum... Devolver. Aliás, esses 2 postos que foram devolvidos foram me oferecidos. 2 não, foram 3. Foi me oferecido. Eu falei, eu não vou querer o quê com um negócio desse, né? Então, olha que ponto chegou, né? Então, é preciso fazer esse debate mesmo. E porque, veja só, às vezes até alguns pode não ter interesse nesse modelo, mas vão a reboque porque precisa acompanhar o mercado. Todo revendedor fala, o meu preço é o preço do vizinho. Não tem um que não fala isso, né? Mas quando isso acontece, quebra todo mundo. O grande sofre mais, mas ele tem condição de ficar em pé, e o pequeno não. A quem servir isso? Então, o que eu quero trazer esse debate é que está na hora, né, de haver ações. Certa vez, logo que eu assumi, quando era a antiga gestão, nós chegamos a ir ao CAD questionar esse tipo de coisa. E o CAD, na minha visão, erroneamente falou que não tem problema ter preço abaixo de custo. Isso é normal no mercado. Não, não é. Isso é dumping, precisa ter lei para isso, né? Precisa ter lei para preço predatório. O cara fazer uma promoção de vez em quando, né, tudo bem, mas precisa ter. Porque o que está acontecendo? Uma promoção há 8 anos, 10 anos... O que está acontecendo é que os grandes estão cada vez maiores e quebrando o pequeno. E quem é que defende o pequeno revendedor? Não tem.
Então precisa mudar isso, precisa repensar isso. Eu quero que traga um parlamentar que gosta de bravejar e comece a pensar o que está acontecendo nesse mercado. Será que isso é custeado pelas distribuidoras, Paulo? Será que tem distribuidora custeando revendedor para ele crescer e ficar grande de tal forma, sem precisar ter lucro com a revenda de combustíveis? Você quer a minha opinião? Minha opinião é que sim. Ela não faz isso abertamente. Isso é estranho. Isso acontece aos poucos, né? Que às vezes um revendedor tem uma opção melhor, né? Uma condição melhor, por qualquer uma que seja a condição do negócio, e aí vai sugando, engolindo. Porque pensa comigo, a distribuidora é melhor ela tratar hoje com 350 revendedores ou tratar com 10 revendedores? A sua política, os seus negócios. É muito melhor, né? Quanto menos, melhor. Então é isso. Perfeito! Bora para a última pauta, Paulo. Vou passar para você aí, Daniel. Bora lá. Carro elétrico, Paulo. Cara, eu peguei essas últimas semanas e resolvi pesquisar a fundo o que estava acontecendo com o carro elétrico. Então eu resolvi ir em algumas concessionárias para comprar um carro elétrico mesmo, viu, Paulo? Eu decidi que eu quero comprar um carro elétrico e eu fui ver que carros elétricos tinha no mercado, preços de usados e qual é a percepção dos vendedores referente a esses carros e qual é o estoque desses carros nas concessionárias. E eu percebi algumas informações importantes, Paulo, que é muito interessante para a revenda de combustíveis. Bom, todo mundo falou muito do BYD no final do ano passado. Por quê? Porque ele foi o carro mais vendido, pelo menos aqui no DF. Ele foi o recordista de venda né, aqui no Brasil e ficou em primeiro lugar dentro da categoria, porque ele chegou com um carro de 150 mil, né, carros com excelente acabamento, um excelente custo-benefício, né? E bonito. Teve exposto lá no seu pátio, Fizemos um evento lá, botamos vários BYDs, inclusive um dos lançamentos. E realmente eu falei que é muito bonito. Eu achei muito bonito, né? Eu entrei num deles. Né? É muito legal, né, Paulo? Era o futuro, né? A visão de um futuro realmente, com tela que gira e tal. E agora, mês passado, lançou também o BYD Mini, que agora é carro de 110 mil reais. Ele é menorzinho, ele parece muito um Kwid, né? Só que ele é bem mais moderno. O Kwid, para você ter ideia, Paulo, ele está sendo vendido a 99 mil reais. Olha aí. Um elétrico. Então, às vezes você vai, por exemplo, na Chevrolet, comprar um Onix, né? Básico, a gasolina, flex, tu vai gastar 80 mil reais, 70 mil reais. E agora tu tem a opção de comprar um elétrico de 99 mil. Claro que é um pouco menor, mas você vê que a diferença não está tão grande. Perfeito. Antigamente a diferença era muito grande, isso agora acabou. Essa barreira acabou um pouco, né? Mas o que eu tenho percebido? Não é só isso, Paulo. O que eu tenho percebido é que grandes marcas como Mercedes, BMW, eles também entraram no mercado de elétricos, né? Quem deu esse passo lá atrás foi a Volvo. Mas o elétrico total ou o híbrido? Estou falando só de elétrico, certo. 100% elétrico. Depois a gente fala do híbrido, porque o híbrido está no meio do caminho, a gente já viu que ele é um pouco vantajoso, sim. Vamos falar só do elétrico. Por exemplo, se a gente for na concessionária da Volvo, é só elétrico. Tá? Tu vai ter lá o XC90, 60, 40, só elétrico. E olha que interessante que a Volvo fez. Mas a Volvo é um braço da Volks, né? Não é isso? Da Volkswagen, do grupo? Não, são separados. A Volvo é totalmente separada. Ah, ok. Tá? Mas o que a Volvo traz, né, de marca é que é o carro mais seguro do mundo, né? De que é um carro com design suíço e etc. Olha o que a Volvo fez recentemente, Paulo. Lançou um carro de 229 mil reais, 100% elétrico. Né? Quando a gente fala BYD, é uma marca nova que está entrando, tu pode até ficar com receio de investir 150 mil. Agora, quando a gente fala Volvo por 229, sim, você já fala, opa, aqui eles sabem o que eles estão fazendo. Só de ser chinês as pessoas já ficam preocupadas. Por exemplo, Mercedes e BMW. Há 2 anos atrás, Paulo, era 600 mil reais para você comprar um elétrico. Né? Eles davam garantia lá de 8, 10 anos, né? Mas era 600 mil. Aí agora nós estamos falando da Volvo agora, né? E a Volvo já tinha, né, carro elétrico. Só que era 300, 400 mil. Agora ela lançou a 229. Mas por que eu estou falando tudo isso, Paulo?
Olha só que ponto que eu tô chegando para a gente entender a lógica. Grandes marcas, ele joga o próprio risco pro comprador. Tipo assim, ó, Paulo, eu te dou 10 anos de garantia, mas o carro custa 600 mil reais. Meio que assim, ó, ele vai me custar 200, 300 mil. Se ele me der problema, eu tenho um carro novo para te entregar nesses 10 anos. Né? É como se eu fizesse uma grande reserva para não perder a imagem da minha marca. Né? A BYD já entrou diferente. Não, eu já sei que não vai dar problema. Então, eu não preciso dessa margem de lucro tão alta. E ela entrou com esse preço competitivo. Ela entrou no risco e está vendendo horrores. Né? E aí, o que está acontecendo? Quem comprou Mercedes e BMW 100% elétrico há 2 anos, 3 anos atrás, teve uma desvalorização absurda. Absurda. Então, quem pagou 600 mil reais num carro elétrico... Deve estar tá valendo 300, ainda vale, porque ainda tem a marca por trás. Mas 50%, meu rei. Né? Mas ainda está valendo. Ele tem lá os seus 10 anos de garantia. É. Né? Ele ainda tem a garantia lá por um período muito maior. Ou seja, despencou o valor. E quem lançou agora foi a Renault, o Megane elétrico, por 259 mil, mas não chega aos pés do Volvo. Apesar de ter um design incrível, nem mesmo banco elétrico tem, Paulo. Que isso? Paulo, como é que você vai investir 259 mil reais e o carro não tem banco elétrico? Nem banco elétrico, né? Mas o carro é incrível, ele chama atenção, a maçaneta sai do carro, né? Mas banco elétrico ele não tem. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Bom, gente, o que eu percebi são carros que normalmente não tem estoque, você tem que comprar, tem que trazer, são poucos estoques, normalmente ele não tem uma variedade de cores. Tem marcas que nem elétrico ainda tem, Paulo. Por exemplo, eu fui na Ford, ver a Ranger e ver o Territory, né? Eles não têm elétrico para esses carros. Ele só vai ter lá os mega ultra top de linha, que é esportivo, e para eles está tudo bem. E nem híbrido, hein, Paulo? Nem híbrido. Então, cada marca está tomando um posicionamento e o que eu estou percebendo a ausência de carros é uma estratégia de valorização da marca. Olha que interessante. O que eu estou percebendo é que o consumidor ele não está tendo dinheiro para brincar com carro elétrico, não. Esse negócio de pagar 600 mil reais em carro elétrico para ter 10 anos de garantia é para muitos poucos. Sim, sim. O mercado não está acreditando muito em elétrico, não. Eu acho. E aí também. Você chega lá na Volvo, né, que tem um carro de 229, você chega lá, quero comprar esse, decidi, quero esse de 229. Aí fala, ó, 30 dias. 30 dias? 30 dias. Tá fabricando ainda? 30 dias, né? Então, assim, não é... E eu percebo que não é porque está vendendo muito, Paulo. Porque você vê que não é um estoque muito grande, não tem uma variação. Eu acho, Daniel, que o mercado do carro elétrico, eu já disse isso aqui, vou repetir, não é o mercado do futuro. Eu acho que vai ter muito espaço para o híbrido, né? É uma questão econômica, né? Para você ter uma variedade, um consumo gigante, primeiro tem que ser acessível a todo mundo, a classe média, a classe baixa renda e tudo mais. Você vai ter que ter o carro popular e você não vai ter. Segundo, né? Ainda... O problema mundial do mundo inteiro é a energia elétrica. O Brasil, se quisesse hoje crescer a 6% ao ano, não tem energia suficiente para isso. Energia elétrica, tá certo? Os estoques de energia elétrica renovável do Brasil já estão no fim. O que tinha que fazer de hidrelétrica já foi. Então, você vai ter que fazer elétrica através de termoelétrica, do gás ou do combustível fóssil. E o terceiro ponto, eu vi um estudo que para você produzir um carro elétrico, não sei se vocês sabem disso, você gerou, né? Você gerou o que esse carro geraria se ele não fosse elétrico, 5 anos de CO2, para tudo. Para você extrair o lítio, você gerou CO2, uma série de questões, você gerou 5 anos, né, de CO2 que aquele carro ia produzir se ele não fosse elétrico, ou seja, os primeiros 5 anos você está empatando. E daqui 5, 6 anos, esse carro já não vai estar rodando mais. Exatamente. Então, é um número que não bate, né? Eu acho que ele está mais para o marketing, está mais para o poder aquisitivo, para o carro de luxo, do que qualquer outra coisa. É isso aí, Paulo. Agora eu vou trazer alguns pontos também positivos. Você falou do híbrido, mas tem um ponto que me chamou muita atenção. Eu também sou a favor do híbrido como intermediário.
Agora, quando a gente fala em híbrido, é como se a gente tivesse 2 motores e 2 câmbios, né? É como se a gente tivesse 2 carros, sabe? Então, seria 2 manutenções. Então, também tem esse olhar, sabe, Paulo? Ó, uma das informações que eu vi, que eu achei surpreendente, um carro a combustão, ele normalmente tem 2.200 peças. Um elétrico tem 350 peças. O híbrido, ele vai ter 2.600 peças. Porque ele é a soma do combustão e o elétrico. É isso. Né? Então, ele tem as vantagens, né? Mas você também tem esse outro passo de, caramba, a manutenção também é diferenciada. E tem que carregar a bateria. E tem que carregar. Então, aí tem alguns tipos, né? Que o próprio motor a combustão carrega. O híbrido, a maior parte é isso. Alguns são plugins. É mais ou menos parecido, inclusive. Alguns são plugins, mas a tendência do híbrido é ser mais ou menos o carro de Fórmula 1. O freio vai ser energia. Tudo que o carro tem, ele vai gerar energia para a bateria. O que eu tô achando de maior vantagem, Paulo, é que quem queria ter um carro de luxo, de alto valor, tem a oportunidade por causa da isenção de PVA. É a grande vantagem. Por exemplo, nunca imaginei ter um carro de R$500 mil, por exemplo. Né? E às vezes eu não queria ter ou não tinha condições de ter por causa do IPVA, que me custaria R$25 mil por ano. Sendo elétrico, eu já tenho essa isenção. É verdade. Pelo menos até 2028. Ou seja, você vai deixar 2028. De gastar 300 mil por ano só de IPVA. Exato. Estou falando 25 até mil 2028, por ano. Então você teria em 10 anos 250 mil. 4 anos. Tá válido então só é só até 4 2028. anos, então estou falando de 100 mil, né? Pode ser renovado em 2028. Mas está garantido aí os próximos 4 anos. Mas quem compra um carro desse não está muito preocupado em IPVA, não. Exatamente, né? Mas tem gente que tem esse passo. Será que vai? Será que não vai? É verdade. Né? Mas olha só que interessante, Paulo. O mercado está muito indeciso. Também acho. Continua a combustão, vai para híbrido a própria Tesla, né, já falou. Já pulou fora. Já pulou fora. Já não é vai baratear. Não vai baratear. O negócio dela agora é internet. O negócio dela é internet e viajar no espaço. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Falando em viajar para o espaço, Paulo, só trazendo essa curiosidade. É verdade, teve uma viagem para o espaço. Essa semana teve o primeiro voo para a Lua a passeio. Não, viagem no espaço, né? Para o espaço. Eu acho que foi para a Lua. Não, ficaram 10 minutos. Foi para o espaço? Eles ficaram 10 minutos no espaço mesmo, já fora, totalmente fora. 10 minutos, depois voltaram. E voltou normal, de boa. Legal. A matéria que eu li era para a Lua. Não, mas não tem ninguém. Não, ir para a Lua vai ter. O que aconteceu essa semana é que a nave saiu, ficou 10 minutos no espaço sideral. Uau. E voltou. Já é uma evolução. Que já é a mesma nave que possivelmente poderá ir para a Lua. Mas daqui a pouco a gente está entrando na CVC para comprar um passeio fora da Terra. Vou pegar minha filha e viajar com ela para a Lua. Que tal, Thaís? Que legal, hein? Mas é isso aí, pessoal. Muito bom. Valeu, Paulo. Foi muito bom estar debatendo aqui sobre esses assuntos. Você que está nos ouvindo aí, manda sua mensagem, sua pergunta. Né? Você, revendedor, manda aí no YouTube também. Sempre está aqui no Dono do Posto, no YouTube, disponível. E toda semana, terças-feiras, um episódio novo. Eu, Daniel Costa e Paulo Tavares. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente tem, obviamente, por questões de agenda, mas geralmente na terça-feira a gente vai estar sempre. Logo, logo a gente vai estar no canal do YouTube também ao vivo, mas por enquanto ele está sendo gravado. O ao vivo está apenas no Instagram, Paulo Tavares DF. Né, vocês podem seguir o nosso Instagram, estamos lá, tem matéria, assunto do setor. Nosso Instagram lá é só sobre o setor de combustíveis. Vamos falar muito disso daí. Já já vamos começar também a falar de economia, o que a política influencia no nosso mercado, na economia, debater os assuntos para, inclusive, levar pautas até para o Congresso, né? É isso como aí. A gente vai e fazer trazer convidados que a gente está prometendo há muito tempo. Isso já vai começar a acontecer. Muito obrigado, pessoal. Siga o nosso aí canal, Excelente o Dono do Posto. Um abraço a todos. Até até a próxima semana. Tchau, tchau.